Então, a partir de agora, a gente está gravando. Esse é o estudo do Paulo Estevão, que nós estamos fazendo aqui no grupo de estudo das obras doutrinárias do Recanto Espírita Sol de Assis. Quem está acompanhando a gente pela internet, pelo nosso YouTube, né, a gravação do nosso estudo, quem está vendo esse estudo a primeira vez, na nossa página do Recanto Espírita Sol de Assis, tem todos os estudos que nós fizemos anterior, né? Então, quem está vendo esse aqui, é só ir lá e buscar os anteriores para poder acompanhar e chegar aqui onde a gente está, tá? E para vocês, companheiros que estão aqui, eu já dei boa noite, mas vou dar boa noite de novo. Para vocês que me ajudam a fazer esse estudo. A Pri entrou agora. Boa noite, Priscila. Deixa eu ver se eu dei boa noite para todo mundo que está aqui. Acho que eu dei, né? Então, vamos lá. Bom, prosseguindo o nosso estudo, a gente está no. Antes, deixa eu dar o recado que toda terça eu penso em dar. Terça-feira passada eu lembrei. Hoje eu lembrei de novo. Hoje é o dia do nosso trabalho de radiação aqui no Recanto Espírita Sol de Assis, tá? Então, no nosso grupo do WhatsApp, a Carlinha já colocou lá o formulário para pedido das preces. Colocou no nosso grupo do estudo do Paulo Estevam, colocou nos outros grupos também. Quem está assistindo a nossa gravação pode também colocar pedido de prece. E aí, como é que vai fazer? Porque não está no grupo. Vai lá no Instagram do nosso Recanto Espírita Sol de Assis, na bio do Instagram, lá naquela partezinha inicial, tem um link. Quando você entra nesse link, tem duas opções. Uma é o formulário para prece e o outro é a inscrição para o estudo do Paulo Estevam também. Quem quiser participar com a gente aqui na gravação, toda terça-feira às 8 horas, também pode colocar o telefone lá que a gente coloca no grupo e aí participa aqui na construção do nosso estudo, que é feito por todos nós. A Priscila está dando boa noite aqui no chat. Bom, dado o recadinho, vamos para o nosso estudo. Não sei, mas acho que hoje a gente termina o capítulo 6. Falta só um pouquinho. Estevão hoje vai terminar o discurso dele, né? Então eu acho que a gente consegue terminar. Bom, fazer uma pequena, breve revisão aqui. Esse trecho nós vimos semana passada. Estevão falando de todos os antigos profetas, trazendo ali para os fariseus a comparação da vida deles com o que foi a vida a dificuldade da vida deles, com o que eles professam, né? Que não tem nada a ver com aquela dificuldade dos antigos profetas. Eles professavam naquela época já uma vida é, de conforto, né? De poder que não tinha nada a ver com o que eles seguiam na antiga lei. Então, ele trouxe ali, falou de Moisés, falou de Amós, falou de Elias, falou de Esdras, falou de vários, Ezequiel, todos eles com relatos, Daniel, ó. A gente até comentou dessa foto do rei. Elaine, Fala, meu amor. só salientando que o problema não é ter conforto, né? O problema é que eles se usavam da religião para ganhos pessoais, é essa a questão. Não é nenhum ponto de ter uma vida mais confortável, não é esse o ponto. Isso. Mas eles só visavam isso, né? Realmente é bom você levantar essa questão, porque essa questão é uma questão que sempre existe, né? O conforto da vida, né? Como que a gente deve enxergar isso? Se você, para quem tem, né, conseguiu alcançar uma vida com conforto, isso não é problema nenhum. Desde que você não seja escravo da matéria, desde que você não deixe de olhar para aqueles irmãos que precisam do nosso amparo, que precisam da nossa ajuda, que precisam do nosso auxílio. Então, às vezes, você ter uma vida com um pouco menos de tribulação do ponto de vista material é até um instrumento muito bom para que você possa ter tranquilidade de trabalhar mais e mais, né? Em prol do outro. Então, como o André bem falou, a questão do conforto não é o problema, não era o problema. O problema era que eles atribuíam, como hoje ainda há,
atribuíam que o conforto material era o que teria que ser buscado, né? E que o conforto material era a bênção de Deus, né? Hoje em dia a gente ainda tem muito pensamento assim, né? E se usavam da religião para alcançar esse conforto. Isso que é o E problema também. usavam da religião para alcançar, oferir, né, esses bens materiais, que não tem nada a ver, né, com a doutrina de amor que o Cristo veio trazer, muito pelo contrário. Muito bem lembrado e colocado, amiguinho. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, que eu também tô gripada, igual a Ju. A minha garganta tá falhando demais. Então, ontem para apresentar o Encontro no Recanto eu tive que me concentrar várias vezes para não tossir na hora. Tive que parar e então eu tô igualzinha hoje, tá? Por isso que eu tô aqui no chazinho para ver se dá uma amortecida na garganta. Então eu peço desculpa para vocês já. Tô tentando falar com calma, que eu sou meio acelerada para falar, né? Tô tentando falar com calma para não tossir mais e mais. Quem é acelerado, quando tá com tosse, tosse mais ainda, né? Vamos lá. Então, Estevão terminou o discurso dele, aquele último discurso que foi dado, mesmo depois de Saulo já ter proferido a sentença dele praticamente, né? Mas deu ali uma última chance por conta da condição de israelita dele, deu uma última chance ali para ele fazer uma última defesa. Quando ele terminou, a assembleia inteira começou a gritar: matemos a calúnia, né? Anátema ao caminho de Satanás. Nesse comenos, Saulo se levantou, né, com raiva, se dirigiu até ele e começou a falar: percebo que, percebendo que ia ser coagido pela violência, né? Estevão falou que não sentia medo, porque o Cristo foi solícito ao recomendar que não temêssemos aqueles que só podem matar-nos o corpo. Saulo gritou e caiu de punhos em sua face. Caiu-lhe de punhos fechados no rosto, sem que Estevão tentasse a menor reação. Os fariseus aplaudiram o gesto brutal em atroada delirante. A gente já leu esse trecho aqui semana passada, tá? Por isso que eu estou pulando as frases e estou só pensando pequenos trechos. O Amado Brito, semana passada, muito bem colocou que, passado 2000 anos, a gente ainda aplaude a brutalidade, né? Quantas e quantas situações a gente ainda levanta aplausos para a brutalidade. Ele trouxe aqui situações que a gente vivenciou na nossa sociedade, que lembram justamente isso. E isso é muito recorrente também, inclusive quando as pessoas colocam de uma forma errada a expressão a justiça divina. Ele vai pagar a justiça divina, né? Entendendo de uma forma completamente errada o que seria vir a justiça divina. Porque muitas pessoas, quando fazem essa colocação, essa justiça divina, no falar dessas pessoas, pode ser igualado a uma situação de não da justiça de Deus como a gente conhece. Ih, faltou a palavra agora. Mas numa situação de revolta, de vingança, veio a palavra agora, de vingança. André, você estava com a Não, palavra aí na sua cabeça e você não me ajudou, viu? Que eu tô. não, eu ia falar outra coisa. Eu ia falar que Ó, a gente tem o hábito, às vezes, de delegar a vingança a Deus. Por exemplo, ah, não, tipo assim, eu perdoo a pessoa, mas ela vai se ver com Deus. Ou, tipo assim, tem a lei de ação e reação. Tipo assim, mesmo no meio espírita, a gente tem essa questão de achar que Deus vai se vingar por nós, né? Meio que nesse sentido. exatamente. Exatamente isso. Vai se vingar por nós. E Saulo esmurrava sem compaixão, sem recursos de ordem moral, ante a lógica do evangelho, recorria à força física, satisfazendo a índole voluntariosa.
O pregador do caminho, submetido a tais extremos, implorava de Jesus a necessária assistência para não se trair no testemunho. Acho que aqui a gente vai começar essa semana, né? Essa é. Confirma para mim, é essa, né? Então tá. Aqui a gente começa o estudo de hoje. Então, Saulo ali, submetido a essa situação, né? Literalmente apanhando, né? Levando ali as surras de Estevão, se submetendo a essa situação de humilhação, né? Física e moral, passando por esse testemunho, pediu o auxílio para não trair no testemunho. Não obstante a reforma radical que a influência do Cristo havia imposto às suas concepções mais íntimas, ele não podia fugir à dor da dignidade ferida. Mesmo para um espírito, né, da elevação que a gente já viu aqui de Estevão, a prova naquele momento era uma prova muito grande já, né? Ele vai ter uma maior ainda, mas essa já era uma prova muito grande. A gente tende também a achar que os espíritos não passam por nenhum sentimento de tristeza, não passam, os espíritos mais elevados, né? Não passam por nenhum sentimento de tristeza, não passam por momentos em que eles ainda precisam pedir o amparo de Deus para passar por determinadas situações, mas sim, né, às vezes, estar na matéria é uma prova muito difícil para o espírito, mesmo para os espíritos que já alcançaram um determinado grau, né, diferente, um pouco mais elevado. Não é espírito puro, né? Mas Estevão, gente, já viu que ele já é um espírito bem mais elevado dos espíritos que estavam ali contemporâneos com ele nessa passagem, incluindo os discípulos, né? Eu não tenho medo de falar isso, incluindo os discípulos. Mas olha a dificuldade. Imagina essa situação pelo qual ele está passando. É uma prova difícil. É uma prova difícil. Às vezes nós, né, passamos por determinadas situações e a gente se culpa, porque o conhecimento, né, que a doutrina espírita traz para a gente também traz uma carga muito grande na nossa autoavaliação. Às vezes a gente se pune demais por determinadas situações que a gente não conseguiu transpor com o mérito que a gente queria, não conseguiu transpor com a força moral que a gente queria. Mas aí é bom a gente se lembrar disso, porque não é fácil mesmo. Estar na matéria, a prova da matéria não é difícil. Para quem não sabe, eu já falei isso aqui em algum estudo, Leon Denis, por exemplo, ele veio com a missão de ser, numa linguagem popular, o estepe de Kardec. Porque a missão de Kardec era tão importante, mas tão importante, que a missão não podia falhar. Mas a espiritualidade não podia dar certeza de que o espírito encarnado, Kardec, não falharia. Então, o que que eles fizeram? Eles mandaram um segundo, né? Que se um falhasse, o outro já estaria ali pronto para assumir a missão, que foi Leon Denis, né? Porque a gente sabe também da elevação da envergadura do espírito que era Allan Kardec. Mas estar na matéria é uma prova muito difícil, né? Muito difícil. Então, isso é bom para a gente também exercitar o nosso auto-perdão quando a gente for fazer a análise dos nossos erros, né? Fazer uma análise com amor, com carinho, porque a gente erra, mas a gente precisa levantar, né? Avaliar o nosso erro e continuar caminhando. Não obstante a reforma radical que a influência do Cristo havia imposto às suas concepções mais íntimas, ele não podia fugir à dor da dignidade ferida. Procurou, contudo, recompor imediatamente as energias interiores na compreensão da renúncia que o mestre predicara
como lição suprema. Lembrou os sacrifícios do pai em Corinto. Olha aqui que interessante. Quem acompanha a gente desde o início, ou quem já viu os primeiros estudos do Paulo Estevão Nosso, acompanhou a trajetória de Josedebe logo no início, Paulo, o pai de Gesiel, né, que é o nosso, nesse momento da história, que é o nosso Estevão. Acompanhou o sofrimento dele e como que o pai, naquele momento, a gente até comentou a época que a gente passou por essa parte do estudo, que Josedebe ali, ele sucumbiu, né, de uma certa forma, aquela prova que ele estava passando, mas o quanto que ele já não tinha suportado até aquele momento, né? Isso que Estevão está lembrando. E pela própria prova que o pai passou, né, da morte, de toda a humilhação que ele passou. Perdi. Lembrou os sacrifícios do pai em Corinto, reviu na imaginação o seu suplício e morte. Recordou a prova angustiosa que sofrera e considerou que, se tão só no conhecimento de Moisés e dos profetas tanto conseguirem energia moral para enfrentar os ignorantes da bondade divina, o que não poderia testemunhar agora com o Cristo no coração. Esse trechinho aqui é maravilhoso, né? Se tão só com Moisés e os profetas, o que ele está falando aqui? Já era um instrumento e já me auxiliou bastante, né? A mim e a meu pai. Imagina agora com a mensagem do Cristo. Conhecendo a mensagem do Cristo, agora mesmo é que eu não posso errar. Agora mesmo é que eu não posso vacilar. Quer colocar, André, alguma coisa aqui? Não, só as verdades já estavam na primeira revelação, né? Jesus veio dar cumprimento, veio exemplificar, mas é interessante que alguns espíritos, como o próprio Gesiel, já compreendiam a mensagem divina na primeira revelação, né? Então, imagina só uma segunda revelação para ele, né? Acho que a Bia também quer comentar. Fala, Bia, pode falar. Eu acho estranhíssimo. Lá nos Dez Mandamentos está não matarás. No entanto, é o que eles só fazem, né? É matar carneiro, cordeiro, é matar pessoas, matar o Cristo, agora querem matar Estevão, né? Eu não entendo. Eles defendem tanto Moisés, no entanto, eles não seguem uma linha que Moisés escreveu. Pois é, Bia, verdade. Mas até hoje a gente está aqui querendo matar. Quantos hoje não defendem a pena de morte, né? Penas de suplício? Quantos até hoje? Mas, de fato, eles já tinham instrumento suficiente para compreender que a obra de Deus não é uma obra que pode ser morta pelo homem, né? Mas, de fato, eles não ainda tinham entrado na maturidade suficiente para compreender isso. Esses pensamentos acudiam-lhe ao cérebro atormentado como bálsamo de suprema consolação. Esse mecanismo que Estevão está se utilizando aqui para se manter em equilíbrio, para se manter com fé em Deus, para se manter dedicada à missão que o Cristo solicitou. Esse mecanismo de trazer à mente, né, os pensamentos bons, as boas lembranças, isso é um mecanismo que a gente precisa se utilizar o tempo inteiro e a gente pode se utilizar, né? A prece, porque em qualquer momento que a gente se percebe em desequilíbrio, se percebe ou entrando no momento de desequilíbrio, o respirar fundo, a prece, o se conectar e o trabalho mental que a gente faz é um exercício para que um dia a gente consiga isso de uma forma direta, né? Mas enquanto a gente não consegue, essa ferramenta aqui que Estevão está mostrando para a gente, que ele próprio se utilizava, é o que a gente precisa utilizar. Quando lhe observou o pranto misturado com o sangue a jorrar da ferida
que as punhadas lhe abriram em pleno rosto. Pulou uma frase. É isso que eu estou vendo. Vamos lá, de É, novo. Esses pensamentos acudiam-lhe o cérebro atormentado como bálsamo de suprema consolação. Entretanto, embora a fortaleza de ânimo que lhe marcava o caráter, viu-se que ele vertia copiosas lágrimas. Quando lhe observou o pranto misturado com o sangue a jorrar da ferida que as punhadas lhe abriram em pleno rosto. Tá faltando alguma coisa aqui? Acho que tá, né? agora completa, agora completa. Tá, obrigada. Saulo de Tarso conteve-se saciado na sua imensa cólera. Não podia compreender a passividade com que o agredido recebera os bofetões da sua força enrijada nos exercícios do esporte. O que é essa última frase que está dizendo? Saulo praticava muito esporte, então ele se exercitava muito. Então, imagina que a força dele era uma força um grauzinho maior, né, do que o normal. E essa força, um grãozinho maior do que o normal ali, para um corpo exercitado, né, para um corpo forte, representou uma dorzinha ali para Estevão, né? E como sempre, esse comportamento de passividade, como que irrita aquele que está encolerizado, né? Tem uma passagem conhecida de Gandhi, alguém conhece? Que é mais ou menos, retrata mais ou menos esse comportamento que Estevão está tendo aqui. Alguém conhece essa passagem de Gandhi? Deixa eu ver quem está aqui. É que os soldados batiam nos ingleses e eles entravam na fila para apanhar de novo, é isso? É mais ou menos isso, Bia. É assim, ó. Eles estavam. Ganhei e o soldado. Ju escreve assim: ganhei. Gandhi e o soldado. É isso aí, isso que a Bia está falando, isso que a Ju está falando, que foi assim. Os soldados vieram, né? Gandhi ficava ali com os soldados vinham e batiam neles, e eles tombavam. Mas eles levantavam e se colocavam de novo firmes e não revidavam. Aí um soldado perguntou para Gandhi quem que tinha ensinado a ele, né, a ser, é, acho que covarde foi a palavra que ele usou, ou submisso, né, alguma coisa assim. Por que que ele estava tão submisso? Quem que tinha ensinado isso a ele? E o soldado carregava o crucifixo de Jesus no pescoço. Aí Gandhi virou para ele e falou assim: foi esse aí que você carrega no seu pescoço que me ensinou a humildade que eu tenho hoje. Ele não revidava, nem ele, nem aqueles que estavam ali junto com ele, lutando pela Aí mesma os causa. soldados ingleses desistiram de bater nele, foram embora. Ah, desistiram de bater nele e foram embora, Bia, é isso? Eu assisti no documentário que fizeram da vida de Gandhi. Não sei se vocês já assistiram um filme, é, Ah, a Ju uma colocou. biografia da vida de Gandhi. Eu assisti o filme, Bia. A Ju colocou: quem o ensinou tamanha covardia? Aí, ó. Obrigada, Ju. Tamanha covardia, olha isso. O não revide para aquele que usa de violência é covardia, né? Quando na verdade é uma grande coragem, né? É uma grande coragem. A serenidade de Estevão perturbou ainda mais. Sem dúvida, estava diante de uma energia ignorada. Esboçando um sorriso de zombaria, advertiu altaneiro: não reages, covarde. Tua escola é também a da indignidade. O pregador cristão, apesar dos olhos molhados, respondeu com firmeza: a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo
diverge da vossa. Olha isso. Muito bom, né? A paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. O estado de paz, né, de serenidade, de equilíbrio, não condiz com violência. Quem já alcançou, a violência do outro nem penetra no seu coração, no coração daquele que alcançou a paz. Ele não se deixa nem envolver. Quantos emissários aí do Cristo, representantes do seu amor, a gente via passando por situações, né? Madre Teresa de Calcutá, passando também por situações de humilhação, de agressão, mas aquilo não penetrava nela. Ela era uma fortaleza de amor para o outro, né? Nem entrava, passava por ela e ia. Verificando tamanha superioridade de concepção e pensamento, o doutor da lei não podia ocultar o despeito e a fúria que lhe transpareciam nos olhos chamejantes, vermelhos de fogo, de raiva, de ódio. Parecia no auge da irritação a extravasar nos maiores despropósitos. Dir-se-ia haver chegado ao cúmulo de tolerância e resistência. Aqui, Saulo não mais aguentou controlar o seu ódio, a sua vaidade ferida, né? Aqui ele não mais conseguiu controlar. Aqui ele mesmo percebeu que nessa batalha ele perdeu. Nessa batalha ele perdeu. Ele próprio, olha a análise que ele próprio está fazendo dele, segundo a narrativa de Emmanuel, verificando tamanha superioridade de concepção e pensamento, o doutor da lei não podia ocultar o despeito e a fúria que lhe transpareciam nos olhos. Ele percebeu, ele reconheceu em Estevão a superioridade em inteligência e em moral. Voltando-se para observar a aprovação dos seus partidários, que se contavam por maioria, ou seja, não, nem todos, né? Essa colocação aqui, ó, nem todos, nem toda a Assembleia estava com ele. A maioria estava, mas nem toda a Assembleia estava com ele. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e impetrou uma sentença cruel. Tremia-lhe a voz pelo esforço físico despendido. Olha isso. Um homem acostumado à oratória, né? Um homem acostumado a falar em grande público e a ser aplaudido, um homem acostumado com situações difíceis, né? De julgamento, de participação, mas nesse aqui ele tremia. Analisando a peça condenatória, acrescentou o fã. E considerados os graves insultos aqui bolsados, como juiz da causa, rogo, seja o réu lapidado. Lapidado era a pena, uma pena que existia, a previsão legal dessa pena, de apedrejamento, né? Então, aqui ele deu a sentença, condenou e já deu a forma de cumprimento da sentença, que seria a pena de morte pela lapidação. Frenéticos aplausos secundaram-lhe a palavra inflexível. Os fariseus, tão duramente atingidos pelo verbo ardente dos discípulos do Evangelho, supunham vingar, desse modo, o que consideravam escárnio criminoso às suas prerrogativas. A autoridade superior recebeu o alvitre e procurou submetê-lo à votação no reduzido círculo dos colegas mais eminentes.
eram 70 que tinham direito a voto. Não é isso, André? No Sinédrio eram 70 que tinham direito a voto. E o sumo sacerdote era o 71, mas só usava, eu acho, o voto se fosse para desempatar. Voto de Minerva. Porém, quem estava nessa assembleia? Gamaliel. Quem assistiu o nosso estudo que eu e o André fizemos, um estudo complementar, falando sobre o templo, falando sobre o Sinédrio, a gente falou sobre Gamaliel lá. Então, quem não assistiu, pega lá o estudo complementar 1 e 2. Está lá no nosso YouTube, que lá a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse importante professor, né, da época. Foi então que Gamaliel, depois de palestrar em voz baixa, olha a diferença, depois de palestrar em voz baixa com os colegas de elevada investidura, comentando talvez o caráter generoso e a incoercível impulsividade do ex-discípulo aqui que ele está se referindo é Saulo, tá? Porque Saulo era discípulo de Gamaliel. Gamaliel foi professor de Saulo. A, im- a impulsividade do ex-discípulo, dando-lhes a entender que a sanção proposta seria a morte imediata do pregador do caminho, levantou-se no inquieto cenáculo e ponderou nobremente, ou seja, levantou ali, né, com equilíbrio, observando que Saulo estava excessivamente levado pelas suas vaidades, né, excessivamente levado pelas suas questões próprias, não estava agindo ali com a parcialidade, estava com a imparcialidade, estava ali totalmente parcial na causa por conta disso tudo. Percebendo isso, e Gamaliel, com a importância que ele tinha ali como um grande rabino, né, um rabã, que era mais do que rabino, pediu a palavra e falou: tendo voto neste tribunal e não desejando precipitar a solução de um problema de consciência, ou seja, vamos agir com calma, porque depois a nossa consciência vai pesar. Precipitar a solução de um problema de consciência, proponho que se estude mais ponderadamente a sentença pedida, retendo-se o acusado em calabouço, até que se esclareça a sua responsabilidade perante a justiça. Ou seja, Saulo queria que a sentença de apedrejamento de Estevão já fosse executada ali imediatamente. Mas Gamaliel, pedindo a palavra, colocou que a causa ainda não estava completamente analisada e avaliada, que se precisava ainda mais estudar sobre a questão e procurar ainda mais conhecer sobre o comportamento de Estevão. E pediu que ele fosse apenas recolhido como preso. Porque não sei se vocês se recordam, ele não estava na condição de preso aqui, ele estava na condição de convidado a se colocar no sinédrio. Ele não foi preso antes disso, né? Mas a partir da sentença que Saulo ofereceu, aí sim ele passou a condição de preso. E aí Gamaliel pediu para não apedrejar ele naquele momento, para recolher ele na prisão. Saulo percebeu o ponto de vista do antigo mestre, inferindo que ele punha em jogo o seu reconhecido pendor à tolerância. Aquela advertência contrariava-lhe sobremaneira os propósitos resolutos, mas, sabendo que não lhe poderia ultrapassar a autoridade veneranda, acentuou:
sabendo que ele não poderia ultrapassar ali, né, o respeito à autoridade de Gamaliel, aceito a proposição na qualidade de juiz do feito. Entretanto, adiada a execução da pena, qual fora de desejar, e tendo em vista o veneno destilado pelo verbo irreverente e ingrato do réu, espero que seja este algemado e recolhido imediatamente ao cárcere. E proponho igualmente investigações mais amplas sobre as atividades supostamente piedosas dos perigosos crentes do caminho. Olha quem são os perigosos aqui, segundo ele. A fim de que se extirpe na raiz a noção de indisciplina por eles criada contra a lei de Moisés. Movimento revolucionário de consequências imprevisíveis. De fato era, né? Mas não sobre o aspecto que ele achava, né? Revolucionário era, de consequências também grandiosas, mas não pelo aspecto que ele está colocando. Que significa, em substância, desordem e confusão em nossas próprias fileiras e ominoso esquecimento das ordenações divinas, conjurando assim a propagação do mal, cujo crescimento se intensificará os castigos. Então, ele falou o seguinte: bom, aceito a proposição, né, na qualidade de juiz do feito, até porque eu não posso me sobrepor a um pedido de um rabino da grande, né, colocação que é Gamaliel. Porém, peço que ele vá imediatamente ao cárcere, pediu a prisão dele, né, porque ele não estava preso, não pediu a prisão dele, que ele seja imediatamente recolhido ao cárcere para que não mais professe esses pensamentos desse movimento revolucionário e de consequências imprevisíveis. Só para a gente rir um pouquinho, aquele Paulo ali estava bem cabeludo, hein? O que, Bia? Fala. Ah, tava cabeludo? Só para a gente rir um pouquinho, que esse aí tá cabeludo, né? Que ele era carequinho, né? Eu já coloquei aqui uma gravura de Saulo carequinha. Mas deixa ele cabeludo aí, tá bonito. Vamos lá, vamos prosseguir. A nova proposta foi plenamente aprovada. Com a sua profunda experiência dos homens, Gamaliel compreendeu que era indispensável conceder alguma coisa. A escola de Gamaliel, né, que veio da escola de Hilel, né, André? Eles tinham, como o André até já colocou aqui anteriormente, eles tinham, assim, as escolas, às vezes, eles tinham uma divergência de interpretação da lei, né? E aí eles ficavam ali debatendo, uns achavam que era isso, outros achavam que ela era aquilo. Uns eram mais tendenciosos ao rigor da letra, né? A aplicação fiel da letra, e outros, como era o caso de Gamaliel, eram mais tendentes a interpretar a lei pela amorosidade de Deus, né? Foi o que a Bia falou aqui. Será que eles não podiam enxergar que já estavam lá, não matarás? Sim, eles podiam, mas entre poder e querer, né? Abrir o coração e compreender já o amor da mensagem na antiga lei era uma coisa, né? E Gamaliel e a sua escola, a tendência era essa, do acolhimento pelo amor, né? Do acolhimento pela paz. Já era uma tendência, né, pela natureza moral daquele espírito, esse pensamento que o próprio Saulo colocou ali. Cadê? Ele que vai falar mais à frente. Acho que ele vai falar mais à frente. O próprio Saulo ali já reconheceu, né, e já sabia
que Gamaliel tinha uma tendência de ser, que na concepção dele ali prevalecia ele colocar que era mais aberto, né, com a aplicação da lei, mas na verdade não era isso. Ele era mais tendencioso a entender a antiga lei como uma manifestação amorosa de Deus, e não essa manifestação violenta que outros queriam colocar. Ali mesmo, Saulo de Tarso foi autorizado pelo Sinédrio, e provavelmente aqui pelo sumo sacerdote, né, que era o grande presidente das sessões, a iniciar as mais latas diligências em torno das atividades do caminho, com ordem de admoestar, corrigir e prender todos os descendentes de Israel, dominados pelos sentimentos colhidos no Evangelho, considerado desde aquela hora pelo regionalismo semita como repositório de veneno ideológico, com que o ousado carpinteiro nazareno pretendia revolucionar a vida israelita, operando a dissolução dos seus elos mais legítimos. Gente, para mim, né, na minha interpretação da leitura, aqui é o ponto inicial da perseguição de Saulo aos cristãos. Aqui é o ponto inicial aonde ele de fato vai começar a perseguir os cristãos até o momento que ele tem o seu despertar, né? Então, nesse ponto aqui é onde ele inicia com a autorização do Sinédrio. O moço tarcense, em frente de Estevão prisioneiro, recebeu a notificação oficial com um sorriso triunfante. Encerrou-se assim a memorável sessão. Numerosos companheiros acercaram-se do moço judeu, felicitando-o pela palavra vibrante, ciosa de hegemonia de Moisés. O ex-discípulo de Gamaliel recebia a saudação dos amigos e murmurava confortado: Conto com todos, lutaremos até o fim, convocando aqueles ali que estavam em comunhão de pensamento com ele. Os trabalhos daquela tarde tinham sido. Vou fechar o microfone aqui. Desculpa, amores. Os trabalhos daquela tarde tinham sido exaustivos, mas o interesse despertado fora enorme. Estevão sentia-se cansadíssimo. Imagina a energia que ele não gastou, né? Principalmente proferindo aqueles 2 discursos, né? Podemos assim dizer, um anterior e um final. Ante os grupos que se retiravam, explorando os mais diversos comentários, foi ele maniatado antes de conduzido à prisão. Foi preso, né? Polarizando os sentimentos do mestre, não obstante a fadiga, tinha confortado a consciência. Com sincera alegria interior, verificava que mais uma vez Deus lhe concedia a oportunidade de testemunhar a sua fé. Eu me lembro aqui nessa colocação dele, quando eu li a primeira vez Paulo e Estevão, uma das primeiras passagens que me impressionou muito, né, logo nesse primeiro trecho do livro, foi a entrega de Estevão com alegria nas galeras. Que em momento nenhum ali ele reclamava, em momento nenhum ele se colocava com revolta, muito pelo contrário. Sempre que um companheiro estava ali revoltado, levantando pensamentos de revolta, ele ia lá e acalmava aquele coração, falava de Deus. E não tinha tido ainda contato com os ensinamentos do Cristo, nem sabia que o Messias já tinha passado, né? Mas ele já tinha essa fidelidade a Deus, já tinha essa comunhão gigantesca com o seu amor, já acolhendo ali as vicissitudes da vida dele.
e entendendo que se ele estava passando por aquilo era porque era uma oportunidade que Deus dava a ele de provar a sua fé. E aqui, mais uma vez, é o sentimento e o pensamento dele, né? Com sincera alegria interior, verificava que, mais uma vez, Deus lhe concedia a oportunidade de testemunhar a sua fé. Em poucos instantes, a sombra do crepúsculo parecia caminhar rápida para a noite sombria. Após suportar as mais dolorosas humilhações de alguns fariseus que se retiravam sob profunda impressão de despeito, custodiado por guardas rudes e insensíveis, ei-lo recolhido ao cárcere com pesadas algemas. Nessa viagem que eu fiz agora, eu fui num museu que funcionava aonde haviam prisões, que nem eram prisões dessa época, né, de Jesus, mas eram da Idade Média, mais ou menos, 1100, alguma coisa, 1200 e alguma coisa. Eu até gravei um vídeo, depois eu vou colocar no nosso grupo para vocês verem o vídeo das prisões. Gente, é de arrepiar. É de arrepiar. Quando a gente olha assim o local, a escuridão, né, a ausência de luz, é de arrepiar. Que prova. Eu lembrei de todos os livros que eu já li, das passagens de todos os cristãos que eram presos dessa forma, né? Paulo mesmo vai ser preso muitas vezes assim, né? Fala, Ana, pode falar, meu amor. Que alegria te ver aqui de volta, participando do nosso estudo, recompondo a sua saúde. Fala, meu amor. Imagino a sensação que você deve ter sentido, Elaine. Imagino. É uma sensação angustiante, mas uma sensação também assim de prova de fé. Você está ali tua alma viva ali, podendo sentir tudo aquilo e reviver. Deve ser muito emocionante, emoções fortes. Mas É, eu queria lembrar, Eliane, aqui, a, a volta, né, do Esteve ali para a prisão, dentro de toda aquela situação, ele não reclamava, ele só fortificava mais ainda a fé dele. Querendo lembrar que ainda como Gesiel, quando ele foi jogado lá nos túneis do navio, onde ali se jogava para ficar ali até morrer. Qual era a atitude de Gesiel? Ajudar a todos aqueles irmãos. Ao contrário daqueles irmãos, né, que choravam, que reclamavam, que faziam, né, aconteceu, ele vinha, né, já esse espírito que ele é, de alta patente, ele ajudava a todos, não é? Ajudava eles. Quando tinha um doente, ele ia lá, ele se desdobrava naquele carvão, naquele fogo, para ajudar aquele outro irmão, porque quando ficavam doentes eram açoitados, não é? Mas o Gesiel ia lá e ajudava eles. Então, desde muito, muito antes, Gesiel já mostrava essa força, ele só não conhecia, ele só não sabia ainda não tinha acordado para entender que grande é esse espírito que ele era. Mas como Gesiel, ele já havia mostrado em todas as oportunidades que ele é esse grande espírito, não é? verdade. Sim, com certeza. Ele já é um espírito em missão, né? Não tem como a gente colocar que Gesiel é aqui, Estevão, um espírito em missão. E, e ele já conhecia, a gente brinca, né? Que ele já conhecia o Evangelho de Deus, que Jesus trouxe, do plano espiritual, né? Então ele trouxe isso impregnado no seu espírito. A antiga lei ajudou, a mãe, né, que foi uma grande evangelizadora, ajudaram ele a relembrar isso tudo, mas ele já tinha um conhecimento e uma vivência, né, de todo esse evangelho que Jesus trouxe. Ele só ratificou ali o conhecimento e a vivência dele quando ele teve contato com os discípulos. Sim.
E a missão dele era justamente essa, ser um dos discípulos de Paulo. Essa foi para isso que ele veio, tanto ele como a irmã, não é? Eles vieram para ajudar. Eles todos sabiam, eles não sabiam, mas Deus, Jesus já sabia qual seria o destino né? O destino do Paulo, né? O Paulo, o Tarso. O, o- já sabia que no final ele ia ter que ajudar eles. Tanto é que é lindo o final, mas essa história, por mais que eu leia, sabe, por mais que eu já tenha lido, eu consigo ficar com raiva nesse momento, sabia? Eu consigo ainda, como espírito ainda muito encarnado aqui, eu não consigo ter pena dele agora. Eu É, a fico gente fica, zangada né? ainda com ele, com o Paulo. A gente fica, mas eu fico imaginando onde que estão todos esses que bateram palmas, né? Hum. Estou lá no meio, Será que igual o Brito foram fala. Será que a gente estava lá, Brito? Igual o Brito fala. Por que será que a gente fica com tanta raiva dele, hein? Por quê, né? Tem que perguntar por quê. Por que que isso me incomoda tanto ainda, não é? Onde É, será que eu estava, né, Brita? a gente estava lá. Hein, É Brito? A gente estava verdade. lá? Olha, nós temos essa grande possibilidade de participar de tudo isso aí, né? Eu, quando mais jovem, né, ainda conhecia um pouco da doutrina, mas não fazia parte, né? Ainda estava estagiando no catolicismo. E eu, durante o sono físico, né, eu me via muitas vezes em igrejas, me via algumas vezes de batina, né? E aquelas igrejas antigas, bonitas, né? E eu, como eu comecei a compreender as vidas sucessivas já, né? Eu já tinha essa ideia, e eu ficava me perguntando, meu Deus, eu dizia para mim mesmo, né? Espero que essa época não tenha sido a época da Inquisição, né? Eu já percebia que eu tinha feito parte da Igreja Católica, já tinha atuado ali dentro, né? Como padre ou como qualquer outro cargo lá dentro do catolicismo, né? Mas aí, né, quando eu me encontro com a doutrina espírita, né, e aí eu vou intensificando meus trabalhos com essa doutrina, né, aí vem um irmão e me diz assim, né, falando sobre a minha fase da Igreja Católica, ele disse, olha, você fez parte sim, viu, da Inquisição, viu? Eu digo, ponto, era Eita! tudo que eu não queria saber, né? Era tudo que eu não queria saber, né? Mas aí ele veio, né, e me deu essa notícia aí, né? Eu digo, meu Deus, né? Isso aí só faz com que a gente, né, venha a querer trabalhar cada vez mais, né, para corrigir nossos erros, né? Então, olha, se às vezes eu estou lendo, né, às vezes a gente está preparando um estudo lá para o NEP, né? E às vezes eu me transporto para aquela cena, para aquele momento que eu estou lendo, né? E eu digo, meu Deus, será que eu estava realmente presente ali, né? É como se eu estivesse vivenciando aquilo ali, né? E aí eu digo para todos nós, olha, é grande a possibilidade de nós termos sido contemporâneos dessa turma aí, né? Agora, qual foi o nosso papel? Aí a gente estava no lado da turma boa ou no lado da turma que não era muito boa, né? Então, essa é o nosso grande problema, né? Que nós temos que buscar, né? Mas segundo o nosso confrade paraibano, né? Estudioso da Bíblia, né? O Severino Celestino, ele diz assim, né? Ele diz, olha, essa turma que está reencarnado na Terra atualmente, né? É a turma da pesada, viu? Então aqui não tem gente muito boa, não, né? Aqui a gente está lutando para quebrar os elos, né? Para definitivamente a gente querer tomar um novo rumo, como Paulo fez, né? Como Paulo fez. A gente está buscando, mas vez por outra, nós ainda somos arrastados pelo nosso passado, né? Mas o importante é que agora nós já despertamos, né? E veja, tudo isso é uma grande lição para nós, né? Essas mensagens que a doutrina do Espírito nos traz, né? O Estevão, né? Ele nos traz aí um exemplo magnífico, né? Então, veja, diante de toda a humilhação, diante de toda a dor física que chegou para ele naquele momento, ele diz assim, olha,
mais uma vez, né, Deus lhe concedia a oportunidade do testemunho da sua fé. Olha só, ele agradecia a Deus por essa oportunidade, né? Apesar da dor, apesar da humilhação, ele estava ali agradecendo a Deus pela oportunidade de ter, de testemunhar a sua fé. Isso é um grande exemplo para todos nós, gente. Grande Muito exemplo, tá grandioso, bom? grandioso Era isso. exemplo, né, Brito? É muito importante a gente trazer esses exemplos para a nossa vivência mesmo, né? Não é só a gente ficar aqui de plateia olhando essa obra maravilhosa apenas, né? Trazer para a nossa vivência mesmo, né? Entender que nas nossas dificuldades são, na verdade, é o que Deus nos concede para o nosso aprendizado, né? Para a gente poder evoluir, crescer, entender, mas a gente ainda insiste em não aceitar a prova, em não aceitar a dificuldade, né? Maravilhoso. E a gente estava assim, né, Brito? Não sei aonde, mas a gente estava. Ó, tem mais padre aqui no grupo, viu? Eu não vou falar não, mas tem mais padre aqui dessa época aí também aqui no grupo. Eu não vou dizer quem é meu amigo, não, que foi padre, não, entendeu? Mas tem um amigo meu aqui também que foi padre. E Mas, ó, uma amiga também. Carlinha, fala, amiguinha. Não, você tem um amigo que foi padre e uma amiga também. É assim, eu estava me lembrando, né, que eu fui à Itália e quando eu cheguei no Coliseu, eu tive muita dificuldade, uns sentimentos muito estranhos, porque eu me via no circo, né, quando os cristãos eram elevados para o sacrifício, e eu me via ali naquelas arquibancadas, né? E aí depois eu tive a notícia de que eu era um padre que torturava aqueles que não obedeciam à igreja. Aí eu fiquei pensando, né, diante do que o Brito falou, diante do que a Aninha falou, quantas oportunidades Deus nos dá e a gente fale de alguma forma, né? E aí agora a gente está recebendo outra oportunidade, né? De ter a doutrina espírita, essa doutrina que esclarece, que acolhe, que ampara, para ver se a gente dessa vez consegue seguir o caminho em direção ao Cristo, né? E aí eu fico pensando diante de todo esse sofrimento de tantos irmãos, né, missionários, né, Paulo, Estevão, os apóstolos, todos, né? O sofrimento que eles tiveram, o que que é para a gente uma dificuldade financeira, uma doença, a partida de um ente querido? Nós somos muito, mas muito privilegiados nos dias de hoje, né? E aí eu fiquei fazendo essa reflexão, né? Que ao desencarnar, né? Que eu consiga, pelo menos, andar mais alguns passos em direção ao Cristo, porque Ele já me deu essa oportunidade, que eu saiba, né? Que eu saiba mesmo, pelo menos duas vezes, e eu me perdi, né? Me perdi quando atacava os cristãos e depois me perdi sendo um padre torturador, né? Então, assim, conforme a Aninha foi falando e o Brito, isso tudo veio vindo à minha cabeça. E aí eu queria compartilhar com vocês. Muito bom. Eu sabia da parte da tortura, mas que era um padre, isso eu não me recordo, amigo, você ter falado com a gente. Eu era um padre que torturava. Olha, mais um pouco, mais uns meses de estudo, a gente vai descobrir que aqui só tem padre reunido. Só É, tem padre reunido aqui. boa. Não à toa estamos numa casa franciscana. Não à Olha, toa vários franciscanos e clarissas trabalham com a gente, justamente por conta dessa ligação nossa com a igreja, essa ligação falida, né? Então vamos ver se como espírita ligados a esses irmãos, se a gente consegue caminhar um pouquinho. é. E olha, a gente vê, e a Carlinha pode me ajudar a falar sobre isso, que tem muito mais tempo de experiência de muito, mas bota muito, de mesa mediúnica do que eu. Mas o pouco que eu tive, a gente já pode ver como que nessa condição de torturadores em nome da igreja, como que nós deixamos irmãos que até hoje sofrem e renegam,
a Deus, né, e a Cristo por conta dessa tortura que nós infligimos nesses irmãos, que morreram nessa condição de torturados da igreja. Eu estou falando da igreja da época da Inquisição, tá? Não é a mesma igreja de hoje, né? Que morreram e ainda hoje sofrem a tortura dessa morte, né, amiguinho? E não à toa somos nós quem os atendemos. Exatamente. Não é à toa, é a gente que está lá acolhendo esses irmãos, né? E falando para eles que a tortura não foi do Cristo nem de Deus, foi dos homens que não conseguiram ainda compreender o Cristo e a Deus. E isso é uma carga Exatamente. muito grande mesmo que quando a gente estava lá a gente carregou. Mas, como disse também o amado Brito, estamos aqui já tentando mudar o nosso padrão de comportamento, de pensamento, de vibração, tentando aprender, né? Um pouquinho mais, tentando caminhar um pouquinho mais, com essa doutrina maravilhosa que o Cristo nos enviou, né, para nos ajudar a esclarecer, para nos ajudar a compreender todo esse processo de evolução, de erro, de acerto, de retorno, da misericórdia de nosso Pai com cada um de nós, né? E é nisso que a gente tem que se apegar nisso e prosseguir, né? Caminhar, tentar daqui para frente acertar. Bom, após suportar as mais dolorosas humilhações de alguns fariseus que se retiravam sob profunda impressão de despeito, custodiado por guardas rudes e insensíveis, ei-lo recolhido ao cárcere com pesadas algemas. E aqui a gente encerra o capítulo 6 hoje. Semana que vem a gente começa o capítulo 7. Mas antes da gente começar o capítulo 7 semana que vem, eu já tinha falado que eu vou fazer uma sessão de apresentação, tá? Sem gravar. Então, vamos combinar aqui, quem está aqui. Porque a gente tem companheiros aqui de vários centros, de vários estados aqui do nosso Brasilzão. Tem a Ana que está nos Estados Unidos, não sei se tem mais alguém que está fora do país, inclusive. E a gente não se conheceu ainda, né? Nos estudos menores, a gente tem essa prática de quando entra um companheiro novo, a gente se apresenta. Mas como aqui é muito grande, a gente não fez isso. Mas eu acho válido a gente fazer. Então, semana que vem, eu vou abrir 10 para as 7, não vou abrir às 7, vou abrir 10 para as 7. E a gente vai usar esses 10 minutinhos para quem estiver aqui. É uma breve apresentação, tá? Não fiquem com receio, não. É só falar: meu nome é Fulano, eu moro no estado tal, e se fizer parte de algum centro, for vinculado a algum centro, eu faço parte do centro tal. Só isso, tá? Mais nada do que isso, não. Para a gente se conhecer um pouquinho E não mais. precisa falar das outras vidas, viu? Só dessa vida já Só basta. dessa vida, só nesse momento. Senão vai queimar o filme do pessoal. Tá bom, meus amores? Então, a gente encerrou esse capítulo que foi tão denso, né? Com esse discurso de Estevão, tantos ensinamentos Estevão trouxe para a gente, tantas colocações bonitas, né? Nos relembrando dos ensinos de Jesus, que a gente possa, como eu já falei, trazer isso para a nossa vivência, trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso esforço de melhora, né? Que isso não seja só um livro que a gente está aqui estudando em grupo, mas que seja um aprendizado que transforme os nossos corações. É para isso que o estudo serve. O estudo não é só para a gente adquirir conhecimento, não é só para a gente falar que leu a obra completa de Emmanuel, leu a obra completa de André Luiz, de Leon Denis, seja lá o que for. É para a gente trazer para o nosso coração, para deixar tocar e mexer dentro da gente. Para a gente parar de falar que são os outros que atrapalham a nossa evolução, né, Priscila? É, Vamos então, meus queridos. Quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar por hoje? A Alana está aqui, não dei boa noite para a Alana, Luciana. Mas quem que entrou depois? Acho que é só, né, que entrou depois. E a Carlinha. Vera, Eu você faz. posso fazer.
Olha, na hora que eu pedi. Transmissão de pensamento. Vamos lá, meu amor. Então, vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos com o objetivo do estudo, mas, como disse a nossa companheira, que possamos colocar em prática em nossa vida diária tudo que estamos aqui aprendendo. Agradecemos a todos os espíritos que vieram antes de nós dar o exemplo, o seu testemunho de vida, para que hoje pudéssemos estar aqui reunidos, distantes uns dos outros, mas com o mesmo objetivo. Pedimos, Pai, que abençoe a todos, que possamos ter uma ótima semana, que todos aqueles que não estão bem, que falaram hoje, possam se recuperar, se restabelecer, e estarmos novamente reunidos na semana que vem. E que abençoe também a todas as pessoas que estão ouvindo a gravação, que eles também sejam envolvidos por sua bênção, Senhor. Obrigada, Jesus amado. Esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Assim, sim. Obrigada, querida. Beijo Boa grande, noite. amores. Boa noite. Beijos, boa noite a todos. Fiquem com Deus, tá? Boa Boa noite. noite, Obrigada. saúde e paz a todos.